Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigana, porque hoje iremos falar do 5º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Beco Diagonal. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo pra todo o rolê, inclusive pra apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Oi, pessoal, tô aqui de novo. Né, a gente já tem, acho que a gente já adianta aqui, né, Elo? Que o último episódio foi loucura. Nossa, foi intenso, hein? Mais de 1 hora de programa, a gente soltou bastante spoilers. E o pior de tudo, Elo, é que a gente nem sabe qual que foi a recepção do público. Porque afinal, a gente tá gravando esse episódio no dia de lançamento do episódio 4. Sim, muitos mistérios aí. Será que o pessoal curtiu esse formato com leves spoilers? Será que querem nos matar? Difícil, saberemos em breve. É que eu ia sugerir, né? Se o pessoal odiou, fica tranquilo, gente. Que o episódio de hoje, a gente vai seguir com o nosso padrão de não spoilers. Mas, se você gostou desses debates que o Bruno trouxe no último programa e tal, sinta-se à vontade para expressar, né, o seu anseio por mais programas assim, mandando um e-mail pra gente. O e-mail é trêsvassouras@gmail.com. E é isso, se você quiser até sugerir a pauta, a gente tá super afim abertos, de ouvir. Né? Não, e também acho que assim, programa com convidado tem que dar uma mudada, né? Senão fica tudo sempre igual, muito chato. A gente já tava querendo trazer o Bruno fazia um tempo aí. Ele falou, não, o Guardião das Chaves eu quero comentar sobre. E a gente falou, não, bora então. E ele trouxe algumas indagações que eu e ela falou, pô, ele perguntou, né? Tá aí, a gente vamos precisava falar, né? Não tinha como. Ia fazer essa desfeita com o convidado, tá ligado? Mas, bem, Elô, eu queria dizer pro ouvinte que tá tudo bem, que o programa de hoje ia ser mais curto e tal, só que tá vindo uma pedrada aí, né? Tem uma pedrada que tá aguardando a gente aí, que esse capítulo 5, mano, é a espinha dorsal do livro praticamente, né? É isso mesmo. Porque ele tem muitas informações que vão vir nesse livro, mas também dá muito pano pra manga que vai brotar lá no 5º, no 6º livro, tá ligado? Nossa, pano pra uma grife inteira esse capítulo. Pera, pano pra manga porque não é a fruta, é a manga da blusa? Nossa, eu quase morri engasgada com a água aqui de você. Gente, eu não sabia disso. Não, é um pano, né? Você enrola as suas mangas no pano, tipo... Caralho, isso foi o barulho na minha cabeça explodindo. Mas bem... Não, é sério. É isso. É sério, eu não sabia. Eu fiz essa conexão agora. Seja como for, né? Depois dessa gafe monumental aqui, bora gastar todos os galeões que a gente não tem no beco mais topzera de toda Londres? Nesse capítulo, basicamente, a nossa dupla querida aí, Harry e Hagrid, eles fazem um tour pela Londres bruxa em busca de materiais escolares. E nesse tour, acabam conhecendo várias personagens importantes para a história. Esse capítulo é bem diferente e bem mais longo que os outros até aqui, né? Nesse a gente entra pra valer no mundo mágico, arregalamos aí nossos olhos junto com o Harry, pra quem tudo é novidade também. E assim, é interessante porque como a maior parte da história se passa em Hogwarts, a gente tem nesse capítulo a oportunidade de conhecer um pouco do mundo bruxo para além das paredes da escola, né? Além de serem introduzidas várias personagens e informações que são essenciais para o enredo. E a primeira coisa de diferente aí que a gente acaba conhecendo nesse capítulo é o jornal O Profeta Diário. Ele é trazido por uma corujinha, assim, muito aplicada ao trabalho, que logo sai cobrando aí a dupla o pagamento por esse jornal, né? E o Hagrid explica o que tá acontecendo. Não, que é um jornal, que tem que pagar a coruja e tudo mais, né? Bom, e aí, além da gente descobrir a existência do jornal em si, pelas reclamações do Hagrid lendo o tal do jornal, nós acabamos descobrindo também a existência do Ministério da Magia.
E mais pra frente na história, a gente fica sabendo uma coisa bem curiosa, que esse é o único jornal do mundo bruxo. Talvez porque a população bruxa não é tão grande assim, mas de qualquer forma é bem estranho ter um jornal só, né? Porque um jornal significa uma perspectiva, não tem um veículo de notícias que traga uma coisa mais variada, um outro olhar, né? Só tem o Profeta Diário. Sim, com relação ao jornal, realmente é isso. No mundo bruxo só tem uma fonte de informação, que é o Profeta Diário, como a gente descobriu nesse capítulo. E o motivo que a Rowling dá pra não ter outros portais, né, não ter outros meios de informação, é que ela diz que os bruxos entendem que já que tem um, não precisa de outros. E é muito doido se parar pra pensar nisso, porque é uma visão unilateral das coisas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, pessoas, mas jornais, revistas, portais de notícias, no geral, elas têm uma visão parcial das coisas, né? Elas sempre vão ter uma linha editorial, elas vão ter uma pauta identitária e isso vai se mostrar nas manchetes, nas notícias que elas veiculam. Assim sendo, o mesmo vai acontecer com o Profeta Diário. O Profeta Diário tem sua própria linha editorial. E, por enquanto, nesse primeiro livro, é só um detalhe, assim, do universo de Harry Potter, né, do mundo bruxo, mas que vai repercutir e muito lá pra frente. Vai ser pauta, vai ser plots dentro dos livros subsequentes, né? Então já é legal ver desde aqui que a gente já tem a menção desse jornal e vai ser só ele. Isso acaba rendendo umas críticas, assim, bem interessantes, né? Sim. E a Elo também comentou aí que o Hagrid estava falando do Ministro da Magia e a gente descobre qual que é a forma de governo que coordena o mundo bruxo, que é pelo Ministério da Magia, né? E aí qual que é o principal papel deles? De ocultar o mundo bruxo dos trouxas. Mas por que os bruxos não querem que os trouxas saibam deles? O Hagrid responde pra gente. Mas o que o Ministério da Magia faz? Bom, a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxas andando pelo país. Por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágicas. Não, é melhor que nos deixem em paz. Essa é a voz que eu imagino pro Harry. Meu, adorei. Assim, nossa, olha, temos aqui um dublador em potencial. Nem tanto, mestre. Mas é justamente isso, né? Isso bate muito com uma pauta que a gente tinha comentado no episódio anterior. Essa questão que os bruxos, eles meio que não dão, quer dizer, até mais, né? Eles não querem ter qualquer abertura ou relação com os trouxas. E isso acontece desde que se estabeleceu lá em 1689 o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, que foi assinado pela Confederação Internacional de Bruxos. E meio que essa tem sido a prioridade do Ministério da Magia desde então, de justamente ocultar o mundo bruxo dos trouxas. E muito disso se deve ao fato, né, lá no século XVII, de que estava tendo literalmente uma caça às bruxas, né? Então a postura que os bruxos tiveram foi de partir para a clandestinidade, né, de se ocultar de fato. E é legal de destacar que o ano em que é assinado o estatuto é o mesmo que teve o julgamento das bruxas de Salem, né? O Rowling aproveitando aí de um fato da vida real para colocar no universo da saga dela, né? Nossa, mas isso é muito louco, porque Salem é nos Estados Unidos, né? Ela podia ter pego alguma coisa da Inglaterra, sei lá, mas ela partiu aí pra águas internacionais, viu esse negócio de Salem. Sim, é que como foi pela Confederação Internacional dos Bruxos, você entende que é no mundo inteiro, não, sabe? Claro, mas é curioso, né? Ela poderia ter pego, assim, a partir de alguma coisa da Inglaterra, né? Não, e o legal é que, assim, se foi nesse ano, dá a entender que em Salem algumas das bruxas realmente eram bruxas, né? Agora, as bruxas de Salem se ferraram, né? Porque tem algum momento... Olha o spoiler. Gente, mas é uma coisa muito aleatória. Acho que não vai fazer mesmo diferença. Tem algum momento que comentam que tinha uma bruxa que se divertia muito sendo perseguida e jogada à fogueira e tal. E ela sempre ressurgia. Mas em Salem as bruxas eram enforcadas, né? Então... acho que não tinha muito jeito. Não sei se eles conseguiam se proteger. De enforcamento já é um pouco mais difícil, né? Bom, seja como for, toda essa questão do sigilo, ela mexeu, ela tá voltando em voga aqui. Do nosso livro é citado, a gente vê as maneiras como o Ministério aplica ela, etc, né? Vai ter um livro aí que o quinto livro vai ver mais a fundo quais são os departamentos, né, do Ministério da Magia. Eles também são citados antes, mas no quinto a gente tem um ator por lá, etc. Mas tudo isso é pauta pro futuro, né? O que eu queria destacar aqui
é que o Ministério também cuida de outras pautas, né? Ele também ele é incumbido outras coisas. E uma delas é justamente que ele também é responsável pelo ensino dos bruxos, né? Ou seja, Hogwarts é financiado pelo Ministério. Então, assim, a gente descobre que Hogwarts é uma escola pública. E aí a gente vai ver muitos atritos entre o Ministério e o Dumbledore, também nos livros subsequentes. Porque ao mesmo tempo que é o Ministério que financia Hogwarts, Hogwarts também tem, de certa maneira, sua própria autonomia, né? E isso também vai entrar em conflito com o Estado, etc. E é só para vocês ficarem ligados aí, né? Mais um comentário também para lembrar para vocês, né? Até porque a gente tinha comentado qual que era a relação do ensino, que era um ensino elitizado, etc. Enfim, tem esses detalhes também, né? Bom, nesse capítulo, a gente vê que logo depois que eles tomaram o café da manhã, o Hagrid vai levar o Harry pra Londres, né? E aí quando eles saem do casebre, o Harry vê que só tem um bote ali, né? E ele pergunta pro Hagrid como que ele veio. E o Hagrid responde que voando. Só que assim, a gente descobre mais pra frente que bruxos não voam. Quer dizer, eles não têm autonomia de voar por si só, né? Eles precisam de algum outro meio pra realizar isso. E a gente viu no primeiro capítulo que o Hagrid tem uma moto. Só que a moto não tá ali. A moto voadora do Hagrid não tá ali na cabana. E aí você fica se perguntando, tá, mas como que o Hagrid vem então? Será que a moto é que nem o Batmóvel, que volta sozinha pra garagem quando o Batman pede? Ou, enfim... Também tem algumas criaturas mágicas que a gente vai ver mais pra frente que poderiam realizar isso, mas nesse primeiro momento fica muito vago, né? E aí o Hagrid fala que eles vão voltar no bote que os Dursley usaram mesmo, né? E o que é uma puta falta de sacanagem, né? Porque se eles vão levar o bote, como que os Dursley vão voltar, né? Se era o único meio pra vão ter que sair nadar dali. até a outra ponta. E é engraçado que o Hagrid fala, olha, eu vim voando, mas a gente não pode voltar voando porque eu não posso usar magia, é proibido. Só que no momento que ele senta no bote, o Hagrid fala, mas quem é mais chato, né, Harry? Se você não falar pra ninguém, você deixa eu usar magia aqui? E o Harry fala, não, beleza, usa aí. Tipo, é muito congruente, sabe? São muitos mistérios aí do rastreador dos bruxos menor de idade. Mas enfim, outra coisa engraçada que acontece aqui é que nós temos mais um vislumbre do senso de moda da Rowling por meio do fantástico uniforme escolar, de novo, né? Uniforme escolar, que tá listado aí na lista de materiais de Hogwarts. Esse uniforme, ele vai bem assim... de encontros com uma visão que a gente tem, assim, das bruxas dos contos de fada, né? Que tem o chapéu pontudo, o pessoal fica com esse chapéu pontudo o tempo todo, e um tipo de uma túnica, né? Que parece um pouco uma roupa de juiz, alguma coisa do tipo. Então eles ficam basicamente com um cosplay do Presto, da Caverna do Dragão, só que ao invés de ser aquele verde brilhante, são tons de preto, assim, bem sóbrio, né? Bem diferente do infeliz menino aí perdido no RPG. Aliás, essa é uma questão bem interessante, porque nos filmes, os alunos não ficam usando esse chapéu o tempo inteiro, e as vestes também são bem diferentes. Mas aí eu deixo pra você explicar, James, porque acho que você tá mais ligado aí dos filmes. Eu vou te dizer que, assim, eu até lembrava deles com a veste dos livros. Você vê como a memória é uma coisa maluca, né? Eu também tinha visão da roupa que eles têm nos filmes, né? Desde o Pedra Filosofal. Só que relendo os livros, né? Agora, por quem sabe mais, eu vi que não é bem assim. Nos livros, a veste que eles dizem realmente essa túnica. E eles estão o tempo todo com chapéu. Faz parte do vestuário bruxo, né? E nos filmes, não. Eles usam mais aquele uniforme de colégio... Interino, não é interino a palavra, mas não, enfim... Pera. Isso é... Internato. Internato, aqueles uniformes... Aquelas coisas de burguês da Inglaterra, né? Sim, sim. Que é o uniforme padronizado, né? Eles usam calça, sapato, no caso dos meninos, né? Calça, sapato, aí uma camisa social, gravata, uma espécie de suéter, né? Colete. Uma coisa bem filhinha de papai, né? Sim, e aí... um sobretudo. E eu entendia que esse sobretudo que eles usavam era a tal das vestes, mas não, né? É bem diferente. E outra coisa que tem diferença é que nos livros não se diferencia quem é de qual casa. Todos usam o mesmo uniforme padrão, né? Imagino que o máximo que tem é um brasão de Hogwarts estampado. Nos filmes não, né? Cada membro da casa tem o brasão da casa nas roupas e também se diferencia a cor das gravatas. As gravatas têm as cores da casa também. Sim, porque eles usam gravatas. Eu sempre fiquei com o típico cachecol que aparece nos filmes na minha cabeça, né? Mas realmente, até aqui,
pelo menos, ela não fala de ter uma diferença nos uniformes, né? Uhum. Sim, é muito doido, porque você vai ver mais pra frente o Harry falando, não, porque é um aluno da Corvinal, um aluno da Lufa-Lufa. Então o Harry tem uma memória fotográfica muito incrível, assim, de saber quem Eles não tá em qual estavam casa. com as gravatinhas de cor diferente para diferenciar, pessoal. E eu acho que isso foi uma escolha do filme pra ilustrar melhor isso, né? Porque não tem tanto tempo de falar fulano de tal é de tal casa. Simplesmente mostra ele com o uniforme e pronto, sabe? Eu achei mais rico o uniforme do filme agora que eu me dei conta de que eles são diferentes. Eu particularmente acho os uniformes dos filmes mais bonitos. Sim, até porque, vamos livros. Combinar que é muito estranho ficar num ambiente fechado, né, de chapéu. Isso é bem Não, imagina a praticidade de estar com chapéu, sabe? Começa a bater vento e tal. Não, isso é muito estranho. Mesmo. Bom, mas enfim, a gente tá falando, né, dos uniformes. O resto da lista de material também vai bem nessa linha de coisas associadas às bruxas, né? Então tem caldeirão, varinha, vassoura, que os primeiro-anistas não podem ter, e pets mágicos que os alunos podem levar desde o primeiro ano, né? Que são as corujas, gatos ou sapos. Na verdade, essas coisas são associadas à bruxaria partindo de uma tradição ocidental. É um estereótipo cultural, mas assim, que vem bem de lendas e contos de fada europeus mesmo, né? Tipo o Diabo Chifrudo Vermelho, né? Uma coisa bem ocidental, assim, também. Bem judaico-cristã. E, bom, uma coisa que é curiosa é que no meio desse material todo bizarro aí, tem um instrumento científico que é usado nas aulas de astronomia. Tem um telescópio. Então parece que nem só de magia se faz Hogwarts, não é mesmo? Não, essa parte da astronomia eu acho muito doida, porque é uma parada muito científica. E os bruxos, no geral, eles abominam ciência, né? E o Rowling nunca explica muito bem qual que é a relação que os bruxos têm com os astros. A gente entende que tá meio que intrínseco na cultura deles, né? A gente mesmo viu que no relógio do Dumbledore tem vários planetinhas. Mais pra frente a gente vai ver que os centauros são muito, assim, da astrologia, né? Eles estão o tempo todo falando, não, que hoje o Mercúrio tá retrógrado, tá foda, mas nunca é muito bem explicado, assim, qual que é a relação realmente, sabe? Se influi de alguma maneira na magia deles, sei lá, se que nem a crença de que... Justamente isso que eu falei, né? Mercúrio tá retrógrado, então ele tá influenciando diretamente na minha vida, ou como que isso afeta a vida dos bruxos, sabe? Só é meio que uma coisa mais esotérica, assim, que também tá atrelada à ciência e ela simplesmente bota como uma matéria de estudo e é isso. Eu acho que talvez faça um pouco de diferença na hora que eles fazem poções, né? As poucas vezes que a gente tem a oportunidade de dar uma olhadinha aí numa receita de poção, às vezes tem alguma coisa sobre lua e tal, né? Sim, tem, realmente. Mas aí eu acho que é mais pra medir o tempo. Não, tem materiais que sim que tem influência, né? Que, pegar a aramboia e deixar um quarto de lua na luz da lua, assim, sabe? Eu acho que é mais pra isso mesmo. Influi, o quanto que isso vai fazer diferença aí na receita, mas em tese tem alguma diferença, né? E todos os materiais, assim, da lista de materiais de Hogwarts são bem a cara do Halloween, assim, são tipo ervas, fungos, coisas pra poções, transfiguração. E o nome dos autores dos livros didáticos de Hogwarts também é bem interessante, porque tem dois nomes aí que são o Newton Scamander. Eu fiquei chocada de ver que o nome dele era Newton, porque como ele ficou mais famoso, né, com o filme e tal, a gente guardou que o nome daquele cara é Newt. Eu não sei nem o nome do ator. Pra mim, ele sempre vai ser o Newt Scamander. E a Bathilda Bagshot. Primeiro, né, o Newton, em português, é um autor de um livro bem legal que foi inclusive lançado aqui no Mundo Trouxa como parte da coleção da Biblioteca de Hogwarts. E a segunda, né, a Bathilda Bagshot, fica para um podcast futuro aí sobre o 7º livro, para evitarmos spoilers. Sim, só lembrando que o livro do Newt é Animais Fantásticos e Onde Habitam, que agora tá tendo aí a saga, né, de 5 filmes. Nossa, vão ser 5 filmes! Vão ser 5 filmes. E a Bathilda Bagshot é de História da Magia, né, uma historióloga aí. Sim, História da Magia, isso mesmo. Mas bom, agora a gente vai voltar só um pouquinho, porque é pra lembrar que o Harry, depois que paga a coruja, né, com as moedas do Rubio, eu vou falar Rubio porque Harry e Hagrid eu vivo confundindo. É muito então confuso. Só chamar de Rubio. É um estranho trava-língua aí. O Harry se toca e que tem um pequeno detalhe na vida dele, que ele é um órfão pobre, que vive de favor. Então como que ele vai financiar os estudos dele se o tio dele mesmo falou que não vai pagar um centavo para um velho biruta ensinar coisas, né? Vai ensinar birutices pra ele. E aí o Hagrid
O Rubio fala que, meu querido, você não tá nem ligado, você é o protagonista, então é óbvio que você tem uma herança, meu parceiro. Seus pais eram ricos, você é rica, então você tem uma fortuna aqui no nosso banco bruxo. O Gringotts a gente vai comentar mais pra frente. Mas é isso, né? J.K. Rowling, seus deus ex-machina que pipocam a torta e a direito. O Harry é rica. Sim, ele tem uma pequena fortuna. A gente descobre mais pra frente que os Potter eram uma família abonada, né? Uma família tradicional bruxa abonada, porque eles tinham inventado um tônico pra cabelo. Nossa, eu não lembro disso. É uma coisa assim, eles têm alguma invenção que, tipo, o negócio da família, eles lucraram em cima disso, e aí o Harry é quem herdou toda essa fortuna. Tá, mas isso é bom, né? É bom ter, pelo menos, algum tipo de explicação e justificativa. Não, eu acho que é muito meio que uma recompensa, tá ligado? Ah, você passa 11 anos se fudendo na mão desses caras que só te abusaram e o caralho. Mas, agora você tem dinheiro. Agora você tem dinheiro, é ótimo. Bom, depois que a gente descobre que o Harry é rico, eles fazem um passeio de barco e aí eles acessam o metrô. E, eu queria dar uma salva de palmas aqui, porque país de primeiro mundo é outra coisa, né? Eles estavam no cu do mundo, eles estavam lá onde o Judas perdeu os Crocs e até mesmo ali tem metrô. Gente, que deve ser muito ótimo isso, né? Onde você quer que for da Inglaterra, tem um metrô te esperando para poder acessar todo o país. Bem, quando eles acessam o metrô, que não foi feito para um meio gigante, né? Então é meio desconfortável. E, aliás, o Hagrid fica maravilhado com todas as invencionices dos trouxas, né? Cada segundo tá apontando para as coisas. Eles, por fim, chegam a Londres e vão pro primeiro point aí do rolê com o Hagrid, que é o famoso pub Caldeirão Furado. Que só é famoso, porque parece um lugar meio maltrapilho, assim, meio miserável o lugar, é meio escondido, os trouxas mesmo parecem não ver, eles acessam lá, tem uns bruxos fumando, etc. E o Harry fica se perguntando, pô, você não ia me levar pra comprar material? O que você tá fazendo num pub imundo? E aí o Rubio chega a trocar uma ideia com o barman, né, com o Tom, o famoso barman Tom, e aí o Tom pergunta, vai querer o de sempre, Hagrid? Ele fala, não, hoje eu tô a trabalho, eu tô com o menino Harry. E no que ele fala que ele tá com o menino Harry, todo, assim, paira o silêncio no bar, todo mundo se volta e as cenas que se seguem são do Harry sendo cumprimentado por todos os fãs, né? Tipo, um menino até ontem achava que era ninguém, hoje tem um monte de estranho cumprimentando ele aí, né? Tem uma galera que fala que tá nas nuvens por ter finalmente conhecido ele. Inclusive, uma das pessoas que cumprimenta ele vai ser um personagem chave nesse livro, que é o Gago, professor Quirino Quirrell, né? Que, como o Hagrid explica, vai ministrar aula de defesa contra as artes das trevas pro Harry. E é muito doido, né? Como se fosse uma incongruência aí da pessoa, porque, pô, o cara vai ensinar a matéria mais fodida, né? Vai ensinar a se defender contra as artes das trevas e o professor é a figura mais patética que poderia se esperar. O cara tem medo da própria sombra, é gago, não tem traquejo social. E o Harry até fala, nossa, mas ele tá sempre tão nervoso assim. E o Rubio fala que não, que na verdade ele era um aluno até que promissor, né? Enquanto na teoria, ele, enfim, se mostrava bastante avançado nos estudos, mas quando foi pôr em prática, aí o pé do frango azedou, né? O cara teve algum encontro aí com alguma coisa que deixou ele no estado atual que ele tá. E aí reza a lenda que foi algum vampiro que ele enfrentou, ou então alguma feiticeira. E eu até achei estranho essa parte do livro, porque fiquei pensando, feiticeira, mas aqui tá descrevendo como se fosse uma criatura mágica, não seria uma bruxa, né? Tem os bruxos, tem as bruxas, não seria uma feiticeira? E aí a Elome apontou que no original é Hag? É Hag, mas Hag traduz por feiticeira mesmo, viu? Acho que não tinha muito o que fazer aí. Sim, e ela é, pela mitologia, uma espécie de bruxa, né? Como a Baba Yaga, como a do João e Maria, né? Sim, é bem isso. Ela tem muito, assim, essa coisa de que é uma mulher velha, sabe? É bem essa bruxa malvada, assim, dos contos de fadas. E aí eu lembro dessa palavra, tipo, eu nunca tinha visto até jogar Skyrim. E tem umas aparições das Hags lá do Skyrim e elas são meio pássaro. Então não é só que elas são dentro dessa mitologia de outro universo, né? Que é o universo do Skyrim. Elas não são simplesmente magas, né? Porque tem a magia lá nesse mundo também, mas elas têm essa característica de ser, tipo, meio pássaro, assim. Talvez até uma coisa, tipo, uma árpia, né? Muito louco. E é engraçado que só fica aqui, né? Nunca mais é citado. Nunca mais é citado, então fica o mistério do que seria a feiticeira.
que o Quirrell enfrentou na juventude. Sim, enfim, o que a gente sabe é que alguma coisa alterou ele ao ponto dele ficar do jeito que ele tá, né? Uma pessoa gaga, mega medrosa, falam que mais pra frente que ele passa alho no turbante, porque ele é descrito com turbante, né? E que teria alho pra evitar vampiro, assim, enfim, uma figura patética, né? Essa é a conclusão que a gente chega. Mas aí, né, após muitos apertos de mão, os dois saem pelo outro lado do bar. E após alguns toques de guarda-chuva nos tijolos certos, né, 3 pra cima, 2 pro lado, adentram propriamente o beco diagonal. O Harry fica fascinado com as lojas de coisas mágicas, e aí a primeira parada é o tal do Banco Gringotts, porque sem dinheiro não se faz compras, né? E o louco é que, assim, o mundo bruxo é tão interessante, mas tão interessante que até o banco é legal. Você pensa que o banco vai ser o lugar mais entediante do mundo. Não, o Banco dos Bruxos é muito interessante. Ele é guardado por dragões e administrado por goblins, que na tradução ficou duendes. De acordo com Hagrid, é o lugar mais seguro do mundo, exceto talvez por Hogwarts. E aí, alojado no subterrâneo de Londres, com os feitiços e dragões, o Hagrid, inclusive, comenta aqui com o Harry que ele gosta muito de dragões, que ele sempre quis ter um dragão. É o lugar onde ficam os cofres cheios dos dinheiros dos bruxos. Bom, até chegar ao cofre, existe aí um passeio de vagonete, que o Harry curte muito, mas pro Hagrid não é nada divertido, porque é muito rápido, ele fica se sentindo mal aí nesses vagonetes dos trilhos subterrâneos. E aí, depois de pegarem um tanto de moedas no cofre do Sr. Potter, os dois, acompanhados pelo Duende Grampo, né, que é quem tá levando eles aos cofres e tal, visitam o misterioso cofre 713. O Grampo abre a porta desse cofre de um jeito muito maluco. Ele encosta o dedo na porta, que não tem tranca, mas não tentem fazer isso, porque ele explica que só os duendes de Gringotts conseguem abrir as portas dessa maneira, e que se alguém tentar fazer isso e não for um doente, vai ficar preso lá dentro pelos próximos 10 anos. Que é o tempo médio que eles levam pra verificar se tem algum ladrão por ali. E o Grampo ainda fala isso com um sorriso malicioso. Bom, o Harry tá louco de curiosidade com esse tal de você sabe o quê, que é como o Hagrid se refere ao conteúdo desse cofre aí, quando ele conversa com o Grampo, né? Mas tudo que tem lá dentro é um pacotinho encardido, largado no chão, que quase que passa desapercebido, né? E é muito maluco, porque essa cena vai repercutir mais pra frente no desenrolar da história. Mas assim, eu pelo menos quando li isso, não dei a mínima, sabe? Acabei até esquecendo. Tipo, você fica curioso e tal. Nossa, né? Que coisa estranha. Mas tá acontecendo tanta coisa que a gente esquece e parece que o Harry também esquece desse ocorrido aí por bastante tempo. Tanto que a Rowling tem que relembrar pra gente, né, ao longo da história que isso aconteceu, porque parece um fato mínimo, assim. Também, você tá descobrindo tanta coisa, então, tipo, só mais uma informação no meio de várias outras informações. E falando em informação, é legal que a gente aprende aqui qual que é a moeda do mundo bruxo, né? Ela se divide em 3, sendo que a gente tem galeões, sicles e nuques. Com o nuke sendo a menor medida, né? Ela é representada por moedas de bronze. E quando você tem 17 dessas moedas de bronze, você pode trocar por um sicle, que são moedas de prata, por sua vez, né? Seria aí a medida intermediária. E se você junta 29 cicles, você pode trocar por um galeão, que essas moedas são de ouro. O Hagrid fala que é muito simples de fazer essa conta, mas eu vou ter que discordar, amigo. Nossa, eu nunca consegui usar confuso. Esse dinheiro. É extremamente confuso, e a Rowling pôs isso assim só pra deixar diferentão mesmo, porque nunca que alguém ia dividir um dinheiro desse jeito, sabe? É muito esquisito. Bom, enquanto o Hagrid volta pro Caldeirão Furado, né, pra tomar um tônico, pra se recuperar da viagem ao Gringotts, o Harry aproveita pra já ir comprar suas vestes, né? Então ele vai na Madame Malkin. E lá ele acaba trombando com o que vai ser um dos colegas de classe, que é o Draco Malfoy, ele mesmo. Só que aqui nesse capítulo ainda não é revelado o nome dele, né? Então, assim, as cenas que se seguem é do Harry ficando mega desconfortável com essa interação que ele tá tendo com esse rapaz, que parece saber de tudo, né? Ele faz referências a Hogwarts, fala sobre as casas de Hogwarts, reclama que os primeiros anistas não podem levar vassoura, e até menciona aí o nosso queridíssimo quadribol.
E, bom, o Harry não sabe de nada disso, né? Então ele se sente mega deslocado, se sente inseguro com a conversa, até que o Hagrid aparece do lado de fora da loja, carregando 2 sorvetes, e aí o Draco pergunta quem que é aquela pessoa, e aí o Harry fala, né? Ah, é o Ruby, um cara firmeza, ele trabalha lá em Hogwarts e tal. E aí o Draco fala que lembra, né, vagamente do pai falando sobre um empregado de Hogwarts, né? E em português já é bastante pejorativo, né? Porque ele trata o Rubio como se fosse algum empregado. Mas no original é pior ainda, né? Porque ele usa o termo servant, que seria alguma coisa bem serviçal, né? Que estaria atrelado mais a uma coisa mais serviçal, né? Enfim, mais pejorativo, né? Eu acho, porque assim, pra mim, se você fala assim, eu sou um empregado da companhia pra onde eu trabalho, sabe? Pra mim, empregado tem meio esse sentido, assim, não, eu sou um empregado, eu tenho um chefe, né? Eu trabalho numa companhia, eu não sou um cara que faz freelance, assim, nem sou dono da companhia. Pra mim é só isso, né? Mas eu acho que serviçal, assim, né? Tipo, um negócio bem... Sim. E aí, pra fechar com chave de cocô, o Draco decide expor, simplesmente assim, conheci um estranho na rua, né? Vou expor minha opinião sobre o que eu acho dos bruxos nascidos entre famílias trouxas acessarem lugares que só bruxos têm acesso, né? Como, não sei, escola de magia e bruxaria de toda a Grã-Bretanha, né? Ele fala que não, que isso deveria ser um direito só dos nascidos bruxos. E aí a gente já tem meio que uma sementinha sendo plantada pela Rowling, né? Que vai repercutir mais na frente já no segundo livro, toda essa questão da pureza do sangue, né? Do sangue ruins, do sangue puro, dos traidores do sangue. Aquele paralelo que ela faz com que a gente tem, né? Do apartheid, do próprio nazismo, fascismo, de modo geral, né? Bom, depois que o Harry experimenta suas roupas, ele vai ter uma conversa com o Hagrid, né? Eles estão ali tomando sorvete, o Harry fala, né? Como que foi a conversa, e aí o Rubio meio que tenta consolar o amigo, né? Ele fala que, imagina, esse papo de que filho de trouxa não pode estudar magia é balela, que tem ótimos trouxas que se tornaram ótimos bruxos, né? O próprio caso da mãe do Harry fala que explica que é quadribol, né? Uma ideia mais vaga, né? Nesse primeiro momento, ele não entra em detalhe com relação às regras, mas fala que seria parecido com o que é o futebol pros trouxas, né? Todo mundo no mundo bruxo praticamente acompanha o esporte. Aí o Draco tinha zoado a casa da Lufa-Lufa e o Rubio não ajuda a melhorar a imagem da casa, né? E pior, ele fala que na Sonserina só tem gente ruim, que todo mundo que é vilão passou por lá, o que é muito doido, né? Porque não para nenhum momento pra pensar que o Harry talvez caísse na Sonserina e como que isso ia afetar o menino, né? E, enfim, a gente acaba descobrindo aí mais uma informação importante, que o Voldemort já frequentou Hogwarts e que era justamente da Sonserina. Lógico, né? Que ele era da Sonserina. Sonserina malvada. Mas aí, terminando de tomar esse sorvete aí, eles vão pra Floreios e Burrões, que é uma loja que tem várias coisas, né? Mas parte dela é dedicada, assim, a uma parte de livraria. E o Harry acha que lá é tão legal que ele pensa que até o Duda, né? O primo que não liga muito pra livros, ia curtir o lugar. Bom, a gente vê que a descoberta da herança aí subiu a cabeça do nosso jovem protagonista, porque o Hagrid tem que impedi-lo de comprar um caldeirão de ouro maciço. Pensa... É muito cringe, sabe? Tipo, brega demais um caldeirão de ouro maciço. Elo, rapidinho, desculpa rapidinho, é muito doido essa questão dos caldeirões que a gente vai ter nos livros, porque mexeu, fala que tem contrabando de caldeirão. Eu queria saber qual que é a tara dos bruxos que eles têm com caldeirão, que rola um contrabando sinistro, assim, mexeu, eles falam que rolou apreensão, porque os caras estão contrabandeando a rodo, sabe? É inusitado, porque assim, o que a gente consegue pensar num primeiro momento é que o caldeirão vai ter tipo uma função similar aos Beckers pros químicos, né? Então, um caldeirão de um material para outro material vai fazer diferença, e até o Hagrid aponta isso pro Harry, tipo, olha, aqui tá falando que é, acho que de estanho, né, o caldeirão. Então não pode ser ouro, porque vai reagir diferente. Mas, sei lá, por que tem contrabando de caldeirão? Nossa, não, eu acho que é justamente por isso, é uma relação com o Becker, de produto químico, realmente. Sim, ou até de panela, assim, né, tem coisa que tipo, não sei, né, mas tem coisa que é melhor você fazer numa panela de tal jeito, outra que é melhor fazer numa panela de ferro. Falam que a panela de ferro ajuda, né, que
Nossa, as fake news, né? Falando um monte de groselha. Eu não sei se é verdade, mas os antigos diziam que a panela de ferro previne anemia, porque o ferro fica ali na comida, né? Mas não sei. Mas é. Será? Não, sabe aquelas panelas de bronze, de cobre, que é linda? Aquela não pode. Aquela não pode porque ela envenena. Você vai fazer a comida nela, fica junto na comida, você acaba se envenenando. Caramba, né? Eu já ouvi, assim, coisa de chumbo, né? De que tinha chumbo, às vezes, antigamente nas coisas, que fazia mal. Tinha chumbo em tudo. Bom, os antigos, nossos ancestrais aí passaram por muita coisa, viu? Se contaminaram com muitos químicos. Mas voltando aqui à questão do caldeirão cringe aí de ouro, o Hagrid, assim, muito prudente, também não deixa o Harry comprar um livro aí que chama Pragas e Contra-Pragas, né? Que ele quer usar no Duda. E aí, de novo, reforça aquela história, né? Ele explica que os jovens bruxos não podem usar magia fora da escola, apenas aí em circunstâncias muito especiais. E que aí também seria necessário ele estudar vários anos até conseguir fazer essas pragas e contra-pragas aí, né? Bom, e depois da Florêncio, nós vamos à farmácia. Tipo, como assim farmácia? Ficou meio esquisito, né? Porque, na verdade, seria um boticário, né? Que tem essa vibe mais Idade Média, mas talvez eles tenham evitado essa tradução porque tem a famosa marca de cosméticos paranaense aí. Então, talvez no Brasil a gente tenha uma associação meio específica do que é o boticário, né? Que é essa marca. Sim. E como que é no original? Você lembra? É, apothecary. Ah, tá. Só que apotecário, eu acho que aí seria a pessoa, entendeu? O profissional que mexe com essas coisas, o químico, já vi químico. Acho que na tradução lá do Flaubert, lá da Madame Bovary, tem um químico. Eu achei super estranho, eu vi que era meio essa coisa, assim, de farmácia antiga, né? Bom, mas de qualquer forma, é uma farmácia, mas tem essa vibe bem Idade Média, assim, né? E lá eles compram vários ingredientes que são a cara do Halloween. Imagino que para as aulas de poções. E para a leitura, esse passeio mágico é o máximo, assim, né? Porque a gente vai entendendo como o mundo bruxo funciona, né? A partir dessas experiências do Harry, das explicações do Hagrid. E é muito legal porque essas explicações são super fluidas e bem inseridas. Não fica aquela coisa, assim, meio tutorial de jogo de videogame, sabe? Que tá super forçado, que tem uma personagem explicando um monte de coisa, assim, muito tintim por tintim, assim, pra outra, né? É legal porque, assim, o Harry tem que ficar articulando perguntas pra engajar o Hagrid, que sempre esquece que ele não conhece aquelas coisas. Mas enfim, voltando ao passeio aí, o Hagrid insiste em dar um presente de aniversário para o Harry. É fofo demais, né? Meu coraçãozinho não aguenta, ele é muito querido. Zoa lufa-lufa, mas é muito querido. E lógico que sendo ele o guarda-caça de Hogwarts, o presente tinha que ser um pet, né? E aí, conhecemos pela primeira vez uma outra personagem super querida dessa história, super importante, que é a corujinha de nome difícil, Edwigs. Só que ela ainda não se chama Edwigs nesse momento. Eu acho muito louco porque eu acho que tem uma marca, né, desses bolos chique que chama Edwiges e... Sei lá, eu acho que teve uma personagem de novela também. Eu lembro que tem a novela, né, aí lançam, tipo, um monte de tralha da novela. Eu lembro que tinha, tipo, essa é a pulseirinha da Edwiges da novela. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que o Harry fica super feliz e mega constrangido com o presente. Sai gaguejando seus agradecimentos aí mais do que o professor Quirrell. De tão contente, assim, que ele fica, né? Sim, você falou é a Santa Edwiges. Santa Edwiges. A marca. Ah, a marca chama Santa Edwiges? É que tem uma Santa Edwiges, né? Tem também. Eu descobri muito depois que era nome de santa. Achava muito massa esse nome. E eu fiquei me perguntando, mas de onde que o Harry tirou esse nome, sabe? Muito aleatório. Não, eu acho que tem alguma razão no livro, né, pra ele dar esse nome. Ele não vê o nome de algum autor, alguma coisa? É uma coisa assim, ele vê, é verdade, você falou agora que ele foi folhear os livros e ele se deparou com esse nome, é verdade. Mas bom, a gente vai agora pro último point aí do rolê com o Rúbio, que é justamente na Olivaras Artesãos de Farinha de Qualidade desde 382 a.C. Sim, parece até um pouco exagerado, né? O cara antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo já tava fazendo varinha, né? E mais pra frente eu acho que tem outra incongruência aí, porque parece que não foi assim de primeira que os bruxos usaram varinhas, né? Eles levaram um tempo aí até aperfeiçoar a arte, etc, mas é muito vago de qualquer forma. Você vê o papo de pescador, né? Os caras não estavam nem usando as varinhas, a família desse maluco já tava fazendo. Não, é muito exagerado. Em vez dela colocar que o cara, né, tinha uns 500 anos de tradição, 382 a.C., que absurdo. Mas aí é no independente da tradição aí. Porque, se para pra analisar, tipo... Como que eles conseguem traçar essa árvore genealógica, tá ligado? A formação da Inglaterra, a chegada dos germânicos, anglo-saxões, visigodos, sabe?
É muita bagunça, não teria como. Bom, o que eu sei é que até a descrição da loja, né, é um tanto esquisita nos livros. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar. Harry teve uma sensação esquisita, como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio lhe pareciam retinir com uma magia secreta. Pela essa descrição até parece que o lugar é meio sagrado, assim, né? Tem alguma aura diferente ali, né? E o dono da loja só corrobora com essa ideia, né? O senhor Olivaras, que por sinal uma excelente tradução da Lia Wyler aqui, que no original Ollivander, e ela passou muito bem, assim, né? Tá muito certinho, muito redondinha a tradução, né? Passou a mesma ideia, muito massa, parabéns. Bom, o senhor Olivaras, ele é descrito tendo olhos muito claros e ele lembra de todas as varinhas que ele já vendeu. E assim, parece até que eles vão numa palestrinha, porque ele tem que comprovar isso, né? Então ele fala qual que foi a varinha que ele vendeu pro pai do Harry, pra mãe do Harry. Inclusive, quando ele fala da mãe do Harry, rola aquela famigerada frase, né? Você tem os olhos da sua mãe. E aí o Sr. Garrick Olivaras até explica pro Harry que na verdade é a varinha que escolhe o bruxo, né? E nesse momento ele até toca na cicatriz do Harry, que é um momento bem awkward, assim, né? Você fica, gente, eu só vim entrar nessa loja aqui e tem um velho tocando na minha cicatriz, que bizarro. Mas, bem, no que ele encosta na cicatriz do Harry, ele também lembra da varinha que ele vendeu pro Voldemort, né? E aí ele aproveita que o Hagrid também tá ali e ele fala, é mesmo, né? E aí, viu aquela varinha lá, aquela varinha de 40 centímetros, tananã, tá lá, daí o Rubio dá uma conversa fora e só olha pro guarda-chuva rosa, que tá sempre acompanhando ele, e aí a gente descobre, né, que depois que o Rubio foi expulso, quer dizer, a gente passa a entender, né? Não é explicado pra gente, a gente meio que associa. Depois que o Rubio foi expulso de Hogwarts, ele teve a varinha partida e os pedaços estão no guarda-chuvas. E aí, nesse capítulo, a gente aprende um pouco mais sobre como as varinhas são feitas, né? Além do fato de que elas escolhem os bruxos, elas são feitas com madeiras nobres e elas são recheadas, né? O núcleo delas contém algum ingrediente mágico, né? De criaturas específicas. Aí, na Olivaras, eles trabalham com 3 principais materiais, que seria corda de coração de dragão, penas de fênix e pelo de unicórnio. Mas eu acho que também tem alguma coisa atrelada com o chifre do unicórnio. Às vezes também vai isso. Ah, é chifre, não é pelo? Eu acho que é pelo do chifre. Que o chifre do unicórnio tem pelos? Estou chocada. É alguma coisa assim, eu lembro de ter alguma coisa a ver com chifre, né? E aí, além disso, as varinhas também, dependendo da madeira, dependendo da maneira como elas são feitas, elas são mais ou menos flexíveis. Também tem isso na descrição, né? Bem como o tamanho, né? Ele sempre fala 28 centímetros, 27 centímetros, 40 centímetros. Imagina uma varinha com 40 centímetros. Nossa. Você tá com uma Gladio na mão, né? Inconveniente isso aí. Imaginaria. Eu acho que pra mim 27 tá bom, né? Mais do que isso. Bom, e aí é legal de apontar esses núcleos que lá mais na frente também vai repercutir, né? E aí, as cenas que se seguem é do Harry testando várias varinhas e nenhuma delas aceitando o Harry. O próprio Olivaras fala assim, nossa, cliente difícil, hein? Mas, nossa, não, tá, né? Você é difícil, hein, miga? E aí até que a gente chega no resultado final, naquela que escolhe o Harry, que é uma feita de azevinho, com núcleo de pena de fênix, 28 centímetros, boa e maleável. E aí, no que essa varinha escolhe o Harry, o Olivaras volta a dar uma de palestrinha e fala, interessante, curioso essa tal varinha aqui, jovem Harry, porque a varinha que eu vendi pro Voldemort também é meio que irmã gêmea dessa sua, porque ela contém penas da mesma fênix, né? A fênix que foi usada no processo produziu 2 penas somente, e cada uma delas foi parar em uma varinha, né? Essa varinha que tá na sua mão e a outra que o Lord Voldemort um dia já usou, né? E aí ele fala, o Olivaras chega à conclusão de que o Harry também vai ser um grande bruxo, porque afinal o Voldemort também foi um grande bruxo, realizador de grandes feitos, terríveis, mas ainda assim grandes, né? Pois é, e aí ele sai, né? O Harry sai dessa loja com uma impressão meio negativa do fabricante de varinhas, que foi bem esquisito, assim, né?
E o leitor agora está inevitavelmente cativado pela história. Se você chegou até aqui, é muito difícil parar de ler, né? Porque essa história aí de varinha gêmea e tal, você fica super curioso. Não tem nem como a partir de agora, né? Bom, e aí o Harry e Hagrid fazem uma boquinha aí, comem um hambúrguer antes do Harry voltar sozinho para a casa dos Dursley, sendo que ele nunca tinha ido para Londres antes, né? Mas tudo bem. E a gente fica aí com essa história das varinhas irmãs para pensar e fica ansioso aí pelo próximo capítulo. Bom, capítulo analisado, a gente vai agora pro nosso database mega bog inútil que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, mas que ainda assim é interessante pra caralho. E esse título é provisório, né? Mas é um ótimo título, viu? Um pouquinho, meio curto, né? Acho que dá pra acrescentar acho que a gente ainda podia acrescentar aí mais informações, um título pouco informativo. Bom, pra quem não lembra, o Bruno no último episódio sugeriu da gente, quer dizer, acatou a nossa ideia de fazer, né, e deu algumas dicas, que a gente pensou inicialmente só fazer uma contagem de mortos, né, um body count, e aí ele falou, por que vocês não chutam o pau da barraca e simplesmente pega tudo que é informação que vocês acharem inútil pra ter os dados aí, né? E aí a gente montou uma listinha aqui de coisas que a gente viu nesse capítulo, mas assim, a gente pode tirar itens e acrescentar, né? Dependendo do decorrer dos livros, dos capítulos, conforme for aparecendo as coisas, né? Bom, primeiro que nada, a gente tem um momento, você tem os olhos da sua mãe. E pela nossa contagem aqui, temos até agora duas menções dessa frase. A primeira foi dita pelo Rubio no capítulo anterior, e agora nesse quem diz é o Garrick Olivaras. Em seguida, a gente tem a Biblioteca Hogwarts, que a gente decidiu chamar assim, todos os livros que aparecem, por mais que alguns livros talvez não estejam na biblioteca de Hogwarts, eu acho meio difícil, porque é uma biblioteca bem vasta, né? De qualquer forma, fica aí a referência, a gente deixa assim. Bom, a gente tem na lista de materiais do Harry, o livro Padrão de Feitiços, primeira série da Miranda Goldschrock. História da Magia de Batida Bagshot, Teoria da Magia de Adalberto Waffling, Guia de Transfiguração para Iniciantes de Emerico Switch, 1000 Ervas e Fungos Mágicos de Phillida Spore, Bebidas e Poções Mágicas de Arsênio Digger, Animais Fantásticos e Onde Habitam de Newton Scamander e As Forças das Trevas, um guia de autoproteção de Quintino Trimble. E aí é legal duas coisas, né? Pensar pra que esses livros servem é muito doido, né? Porque tem matéria aqui que não tem livro, né? A astronomia não tá aqui. Nossa, é mesmo. A astronomia é só uma aula prática. Pegue seu telescópio e se vire. E engraçado que pra matéria de poções parece ter duas, né? Que é 1000 Ervas e Fungos Mágicos e a Bebidas e Poções Mágicas. E o Animais Fantásticos e Onde Habitam nem faz nem sentido, porque eles nem veem criatura nesse primeiro livro. Só vai ser no terceiro. E vai ser outro livro que eles vão usar. Será que o 1000 Ervas e Fungos Mágicos não é pra herbologia? Capaz, eu acho que verdade. É isso. Eu achava que era esse. Mas é legal de ver que até aqui a Rowling brinca com os nomes, né? Uhum. Tem alguns que eu não associei, mas que nem o Guia de Transfiguração para Iniciantes, que é pra matéria de transfiguração, né? No nome do autor tem um switch, que é esse verbo em inglês para mudar, né? Para transformar. Não transformar, mas mudar, né? Mudar mesmo, sim. Trocar, né? No sentido de você substituir um pelo outro. Sim. Aí, que nem 1000 Ervas e Fungos Mágicos, o nome da autora é Phillida Spore. Spore em inglês é esporo dos fungos. Os fungos têm esporos. Nossa, meu, que louco. Eu nunca tinha notado também. Eu só quando eu bati o olho assim, falei, será que tem alguma coisa nesses autores? E aí, que nem Bebidas e Poções Mágicas de Arsênio Digger. Arsênio é o elemento químico, arsênico, usado pra veneno. Com certeza, derivado de arsênico, né? Na verdade, arsênio ou arsênico são a mesma coisa. Jura? Nossa, eu achei que era o nome do cara, assim, tipo, que ela mudou um pouco pra parecer mais um nome. Não, ficou na tradução assim, eu não sei como que é no original, né? Mas é legal ver que o nome das pessoas tá atrelado aos livros. Não, é muito legal, até porque, apesar de terem dado uma portuguesada aí nos nomes, ela manteve, né? Tipo, Spore, Switch, que é bem sutil, mas tá aí, né? Esses significados. E a gente também viu, nesse capítulo, certas criaturas mágicas pela primeira vez, né? A gente viu os goblins duendes aí, que são baixinhos, com caras escuras e inteligentes, podendo ou não ter barba, e as mãos e pés bem compridos.
eles lembram vagamente os hobbits, né? Mas daí no filme eles fizeram bem diferente. E o próprio rosto também, né? As orelhas são pontudas também. Ficou bem um ser mágico mesmo, sabe? Sim, típico de seres mágicos. Bom, também teve os personagens importantes vistos pela primeira vez, que tivemos aí o Professor Quirrell, o Draco Malfoy, a Edwidge, ainda não nomeado, o Draco também ainda não falaram o nome dele, mas eles estão aí. Nesse capítulo tivemos 0 mortes, mas até agora tivemos 2 mortes. Já pensou se você vai fazer um rolê por Londres e acontecer alguma sei morte? Lá, né, o que poderia acontecer. E por fim, temos ainda as partidas de quadribol, que foram 0, mas pelo menos o esporte já foi citado. Ufa, a gente conseguiu analisar um capítulo fodido, parabéns. Conseguimos, James, é isso aí, meu, analisado. E, bom, ainda assim a gente acabou deixando alguns detalhes de fora, porque, né, questão de tempo, e se tem um podcast que a gente pode fazer isso, é nesse, que a gente analisa capítulo a capítulo. Então, assim, informações relevantes. Todas as informações, de uma maneira ou de outra, vão ir aparecendo conforme a gente for analisando, né? Ainda assim, caso você ache que faltou alguma coisa, não esqueça de mandar um e-mail pra gente, seja pra justamente apontar que a gente esqueceu de falar alguma coisa, pra elogiar, pra, sei lá, anunciar um carro que você tá vendendo, enfim, só escrevam pra gente. É o 3vassouras@gmail.com. Elô, você tem alguma consideração final aí? Eu acho que seria legal o povo escrever aí, porque sempre tem alguma coisa que passa, né? Sempre tem algum detalhezinho que dá brecha pra uma teoria, né? Essa história do Hagrid voador, os nomes, às vezes a gente pode ter perdido algum também. Mas acho que em geral foi uma boa análise, hein? É isso então. Bom, eu fui Thiago, eu vulgo James. Aqui comigo, sempre na humilde, essa lufana que você respeita, Heloísa Angeli. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.